Bem-vindo à nossa segunda aula sobre o Egito Antigo. Nós vamos fazer a nossa escola bíblica em casa. Como eu já falei, o tema é os egípcios. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa cultura, principalmente sobre as questões religiosas desse povo e o que isso influenciou, por exemplo, no Êxodo, né? Nas questões referentes ao Êxodo, que é o livro que nós estamos estudando. Nós vamos dar prioridade para falar sobre a religião egípcia. Então, nós vamos dar prioridade à religião egípcia, ok? O egípcio antigo, ele era monista. Isso é, para ele, o mundo era único, integrado, ao mesmo tempo envolvendo religião, política e sociologia. Não havia separação entre o espiritual e o terrestre, e não haviam barreiras intransponíveis entre o mundo humano e o divino. Então, para eles, tudo era uma só coisa, ok? Então, vocês vão ver que muito da sua cultura tem aí um apelo religioso, né? A política, por exemplo, o faraó, ele era uma divindade, né? Ele era considerado uma divindade, ok? Porque tudo se tratava de uma coisa só. O raciocínio religioso, ele era baseado em oposições complementares. Então, sempre tinha aquele um Deus contra o outro, né? Isso que era a oposição complementar. Um Deus dependia do outro e existia essa dualidade entre deuses. Não se tratava de colocar dois conceitos em contradição, mas em oposições que se recombinavam em uma síntese. Então, a própria simbologia egípcia da realeza possuía esse caráter. O faraó, por exemplo, ele usava duas coroas ou uma coroa dupla, que representava aí, por exemplo, o rei do Alto e do Baixo Egito. Mesmo tendo aí a unificação desse Egito, né? Ele continua utilizando a coroa dupla, demonstrando que ele era rei de ambas as partes. Existiu, né, a união dos reinos sobre o padroado de Sete e Horus. Estes dois deuses eram divindades que lutavam constantemente entre si. Então, tudo era os opostos reconciliados. Nessa cultura sempre tinha isso, opostos reconciliados. Esse era o conceito político e o dinamismo de fé do Egito. Não existia um dogma estabelecido, uma teologia super elaborada, não existia um panteão unificado, né? Panteão é aquele conjunto de deuses, não existia unificação, então tinha vários deuses que representavam o deus do sol, vários deuses que representavam a deus-mãe, vários deuses que representavam o deus da fertilidade e por aí vai, ok? A divindade local assumia o posto de divindade suprema e criadora do mundo. Isso é importante. Qual que era então o caráter que eles davam para as divindades, que eles acreditavam que as divindades tinham? Muitos objetos, lugares e seres podiam ser caracterizados como divino pelos egípcios, mas jamais um homem, com exceção do faraó. Nós vamos entender um pouquinho disso para frente. Além da variedade de deuses, havia uma pluralidade no interior de cada deus. Cada deus ele era composto por partes. Nós vamos ver as principais partes e isso será importante para nós entendermos o porquê que o egípcio não compreendia o deus hebreu, ok? Rei era a parte que concebia o próprio nome do deus. E esse nome geralmente estava ligado diretamente à sua natureza, ou seja, atribuir um nome a um deus significava reconhecer a sua força. E alguns nomes remetiam à atividade da divindade, ok? Então, nós vamos ter aí a deusa Mut, por exemplo. Mut é Deus, na língua egípcia, né? É mãe. Então, ela realmente era a deusa mãe para eles, entende?
Então, muito do nome significava o que ele fazia e o que ele era responsável na natureza, o que na natureza representava ele. Isso é importante para nós entendermos a relação aí com o Deus hebreu. Ba era o que permitia, era a parte do corpo deles que permitia que o invisível do divino se manifestasse no visível. Ok? Então, era onde tinha aí a ligação entre o invisível e o visível do mundo. Ka era o elemento que mantinha a vida, o poder vital, a força que sustenta o ser. Shut era a sombra, uma espécie de aura, uma projeção que emanava o divino. E Sekhem era uma potência brutal da divindade, ou seja, o poder da divindade real, que poderia ser usada tanto para beneficiar ou para prejudicar o adorador dessa divindade. A cultura egípcia acredita muito na questão da vida após a morte, porque lembra lá que religião, política e sociologia é tudo um só. O mundo para eles não tem divisão, então não existe essa divisão da questão da vida. A vida continua mesmo após a morte. E aí haviam 3 ideias principais de vida após a morte dentro desse universo e desses mitos e escritos consagrados, por exemplo, o Livro dos Mortos. A primeira ideia é a múmia. E o que acontecia com ela? Ela ressuscitava dentro da própria tumba, por isso que as tumbas eram gigantes, não era só aquele sarcófago pequeno, né? Ele era enorme. Nós temos aí as pirâmides, por exemplo, onde essa múmia viveria a eternidade e se alimentaria das oferendas dos vivos. O morto encontraria um destino junto às estrelas ou no sol. Essa é a segunda ideia, ok? Morto que encontra seu destino no sol ou nas estrelas. Existia a barca de Ra, né? O barco de Ra. E ele poderia, às vezes, passear por lá. E a terceira ideia seria que haveria uma vida no mundo dos mortos de Osíris, o paraíso subterrâneo governado pelo Deus ressuscitado. Tudo isso se funde numa ideia. Diante dos juízes, com braços erguidos em adoração, o morto era contemplado por Osíris, que tinha atrás de si Ísis e Néftis. Diante dessa tríade, lembra lá da tríade que nós temos lá nos mesopotâmicos? Geralmente era um deus pai, um deus que era a mãe e um deus que era o filho desse casal, né? E que geralmente tinha sua manifestação no próprio povo, como um rei, algo semelhante, né? No caso dos egípcios não era diferente, existia uma tríade, Osíris, Ísis e Néftis, ou, em outras partes, Horus. Acontecia um julgamento, quem julgava era Osíris, existia aí a balança aí, onde Anubis colocava o coração da pessoa e a pena. O morto, ele pronunciava as palavras sagradas para se unir ao divino. Havia uma espécie de terceira fase, que era a deliberação de um tribunal que era composto por 42 juízes e era conduzido por Horus e Anubis. Tote, que é o deus da sabedoria, fazia o morto confessar pecados e omissões, enquanto Anubis pesava o coração em comparação à pluma de Maat. Maat era a deusa da verdade e da ordem da justiça. Então, se o coração ele se equivalasse a essa pena, ele poderia, o réu poderia passar para a próxima etapa. Se não, ele provavelmente seria condenado, né? Condenado ao tempo indefinido, ou à morte dentro da morte, ou ao deus Duat, que é o deus do submundo e do caos. Ra, ele sempre, na cultura egípcia, Ra, ele luta contra esse deus toda noite antes do nascer do sol. Se absolvido, essa pessoa seria santificada, enviada à mente, que é o lugar onde ele começaria uma vida nova de liberdade absoluta, podendo reconfortar condenados, visitar os campos da paz, passear lá na barca de Ra, né? Ra fica lá na barca lutando contra esse deus
durante a noite, ou ele poderia passear na barca de Kepra para viajar ao oceano celestial. E aí nós chegamos na parte importante. Uma parte importante porque nós vamos falar um pouquinho sobre os principais deuses, ok? Existem vários, como eu falei com vocês, então nós colocamos aqui os principais. Os deuses, eles eram representados de diversas maneiras, justamente pela percepção da multiplicidade e complexidade espiritual. Existia o antropomorfismo. Isso era constante no imaginário dos egípcios, que é aquela mistura que nós vemos nos desenhos de cabeça de animal, corpo humano, ok? Eles tinham forma humana, alguns, corpo e rosto simbolizando a realeza, ancestralidade, coração para sentir, olhos para ver. Os deuses na concepção egípcia tinham tudo isso. E alguns tinham múltiplos olhos, né? Nada disso para eles significava que eles eram uma criatura monstruosa. Mas, na verdade, isso demonstrava a funcionalidade ou o poder desse deus. Eles podiam ser representados como adultos e também como meninos sentados no colo das mães, que é o caso de Horus no colo de Ísis, ok? E as deusas, na verdade, diferente dos deuses, tinham geralmente a representação como mulheres perfeitas, salvo uma ou duas deusas que tinham aí alguma característica de gato, de leão ou de serpente. Os animais no Egito Antigo, eles eram considerados a encarnação dos próprios deuses. Os egípcios também adoravam as formas e a força da natureza, como o rio Nilo, o sol, a lua, o vento, né? Porque cada parte dessa força da natureza representava o deus, né? Ou o seu poder na terra deles. E cada cidade-estado egípcia possuía um deus próprio. Dito isso, nós vamos começar a falar um pouco sobre cada um deles, ou os principais, como eu falei com vocês. Nós vamos falar sobre os dois maiores, né? Lógico que depois eles vão se juntar, os nomes se juntam, mas para frente você vai ver que o Amon, ele some e ele dá lugar ao nome Ra, que é o mais poderoso. O primeiro que nós vamos falar é Amon, que é o oculto. Ele era considerado o rei dos deuses e deusas. Esse deus, ele era geralmente representado em forma humana. Só que de vez em quando ele aparecia em alguns desenhos com a cabeça de carneiro. Como muitos outros antigos deuses egípcios que foram assimilados com as suas versões regionais, Amon ele foi fundido com Ra, e aí ele se torna Amon-Ra. Esse permaneceu como deus principal durante todo o período do Antigo Egito, né? Aí nós temos a junção que eu falei com vocês. Nós temos a deusa Mut, é a deusa mãe, significa mãe. A palavra Mut significa mãe na língua egípcia. Ela é uma das principais deusas, um dos principais deuses tebanos. Era esposa de Amon, mãe de Khonsu. Ela era venerada como a grande mãe divina. Mut era geralmente descrita como uma mulher usando duas coroas que representavam o Baixo e o Alto Egito. Então você vai ver aí uma parte da coroa vermelha, outra branca. Isso representa o Alto e o Baixo Egito. Às vezes ela também era retratada com a cabeça ou corpo de abutre. Só que, mais para frente na história do Egito, ela se funde à deusa Hathor, que era a deusa também considerada como mãe em algumas outras partes do Egito. E aí ela assume algumas formas de vaca ou ela ganha chifres em seus desenhos. Temos Osíris, que é, de fato, o deus principal. Ele é adorado no Egito como deus da vida após a morte. Ele é visto que os egípcios acreditam na continuação da vida em outro plano.
Ele era visto também como deus da vegetação, e porque a vegetação simboliza a renovação e o crescimento, né? E toda a fertilidade que estava ali ao redor das margens do Nilo. Nós vamos ver que o Nilo era considerado o sangue de Osíris. Ele era considerado o filho mais velho do deus da terra Zeb com a deusa Nut, ou que nós conhecemos atrás como Mut. Osíris se casou com sua irmã Ísis e foi assassinado pelo seu próprio irmão Sete. Esse é o mito de Osíris. Depois, se vocês quiserem procurar e dar uma olhada, conta a história de Osíris casando com Ísis, tendo aí a sua adoração maior que Sete. Sete mata de fato ele. Ísis, por sua vez, salva ele da morte, traz ele de volta à vida, e por isso Osíris ele é considerado juiz e deus dos mortos, também auxiliando a vida após a morte, porque ele desce de fato ao submundo. Sete é o deus do caos. Ele era considerado o deus do deserto e das tempestades, e mais tarde também ele é associado ao caos e à escuridão. Ele era descrito como um homem com cabeça de cão e cauda bifurcada. Às vezes ele era representado por outros animais, como crocodilo, escorpião e hipopótamo, mas a sua principal aparição era como esse rosto de cão. Ele também é um dos principais personagens da lenda de Osíris e Ísis. E como resultado da crescente popularidade de Osíris, o que acontece com Sete? Ele é demonizado e as suas imagens são removidas dos templos egípcios, apesar de que ele continua sendo uma das principais divindades e adorado em algumas partes do Egito. Ísis é a deusa da ressurreição. Ísis era a deusa da fertilidade, mãe de Horus, esposa e irmã de Osíris. Ísis, ela é retratada geralmente segurando o símbolo de arco na mão. Às vezes ela é retratada com a cabeça e os chifres de vaca, mas em sua maioria ela é retratada como na imagem abaixo aí. Quando seu marido foi assassinado pelo seu irmão Sete, na lenda, ela recolheu as partes do corpo e uniu enrolando em bandagens. Aí começa a história da mumificação no Egito. A prática de mumificar os mortos vem dessa lenda ou desse mito de Osíris e Íris. Ao trazer Osíris de volta à vida, Ísis também introduziu o conceito da ressurreição, que acontece lá na parte dos mortos. Por isso que as tumbas são grandes, porque as múmias ganham vida novamente. Horus, o deus da vingança. Horus era um dos principais deuses do Antigo Egito. Ele é filho de Osíris e Ísis. De acordo com o mito, ele vingou o assassinato do seu pai e matou o seu tio Sete. E aí, quando ele mata seu tio Sete, ele se torna o novo rei do Egito, ou seja, o primeiro rei do Egito. Ele também é adorado como deus da luz e do céu. Horus era geralmente descrito como uma criatura masculina com cabeça de falcão, e ele usa também as duas coroas que nós vemos, coroa branca e vermelha, simbolizando o Baixo e o Alto Egito. Os antigos faraós egípcios legitimavam seus governos se apresentando para o povo como o Horus encarnado ou o Horus vivo na terra, principalmente porque ele foi o primeiro faraó. Então, por isso que eles se apresentavam como Horus vivo na terra. Anubis, o embalsamador divino. Anubis, ele era um deus com a cabeça de chacal, o corpo de homem. Ele era responsável pelos mortos antes do assassinato de Osíris. Depois que Osíris volta dos mortos, ele continua sendo responsável pela questão da balança no tribunal de Osíris.
Esse deus ele era conhecido por mumificar os mortos e orientar suas almas para a vida após a morte. Anubis era descendente de Ra e de Néftis e era representado com um tom de pele preto, simbolizando os depósitos escuros do Nilo, que garantiu o sucesso do cultivo no Egito. Por isso que o rosto dele é pintado de preto. Ra, o deus do sol. Ra era o deus do sol e uma das mais importantes divindades egípcias antigas. Ele também foi associado à construção das pirâmides e à ressurreição dos faraós. Esse deus, simbologicamente, nascia todas as manhãs com o nascer do sol, morria com cada pôr do sol, iniciando sua jornada para o submundo. No submundo, ele luta contra o deus do caos, voltando à vida no nascer do sol e vencendo a luta contra o deus do caos. Ra era estreitamente associado a Horus, e assim como ele, era geralmente retratado como um homem com cabeça de falcão. No entanto, em vez de uma coroa branca, igual Horus, Ra possuía um disco solar na cabeça, por isso que ele era o deus do sol. Hathor é a deusa da maternidade. É aquela deusa que se une depois à deusa Mut, por isso o símbolo da mulher com chifres de vaca. Era a deusa associada à dança, à música, mas também ela é conhecida como Senhora do Céu, da Terra e do Submundo. Ela era muito popular entre os antigos egípcios e era vista como sábia, gentil, afetuosa. Ela protegia as mulheres durante a gravidez e o parto. E ela era mais retratada com essa imagem que está aí no nosso slide, ok? Mulher com os chifres de vaca. Outros dois deuses que nós temos nesse panteão vasto era Thoth e Basti. Thoth era o deus do conhecimento e da sabedoria. Também era o deus da escrita e da magia. Ele era frequentemente retratado com como um homem, né? Desculpa, com cabeça de íris, que é esse pássaro que está aí na foto. Ou também com a cabeça de babuíno. Thoth era o escriba do submundo, então ele era mestre das leis físicas e das leis divinas, e mantinha a biblioteca dos deuses. Ele que escreve os feitiços dos livros dos mortos e do livro de Thoth, que contém aí, para o egípcio, os segredos do universo. Thoth era considerado o deus mais instruído da história antiga. Basti era a deusa felina. Basti era representada como um gato ou uma mulher com cabeça de gato, igual está na foto. Ela era filha do deus Sol, Ra, e estava intimamente associada ao gato doméstico. Ela era adorada por sua natureza maternal e protetora, principalmente protetora, e era frequentemente pintada cercada por gatos. Isso é importante porque um dos motivos deles adorarem os gatos, né, ou acreditarem que os gatos traziam proteção para eles, era o fato da deusa ser uma deusa felina, ok? Sekhmet era a deusa da guerra e da cura. Toda vez que eles saíam para a guerra, essa deusa ela era invocada, porque ela era conhecida como poderosa, que destruía os inimigos de Ra e que ajudava os faraós com seus oponentes. Maat era a deusa da verdade. Lembra lá da pena de Maat? Veja que no desenho ela tem aí o retrato, geralmente como uma mulher com uma pena na cabeça, uma pena de avestruz na cabeça. É essa pena que vai na balança na hora do julgamento dos mortos, e se o coração é bem avaliado, se equilibra na pena, junto com a pena. Se não, ele está condenado à morte da morte, ou vagar no caos. Importante agora a nossa parte.
essa parte. Nós vamos falar sobre os deuses egípcios versus o Deus hebreu. Os falsos deuses versus o verdadeiro Deus. Os egípcios, eles acreditavam que as divindades possuíam um nome secreto e verdadeiro. E esse nome carregava um poder muito desejável. Então, se o mago, se o feiticeiro tivesse acesso a esse nome, ele teria esse poder. Era um poder incontrolável, aterrador. Era assemelhado, ou se assemelhava, né, às questões da natureza mesmo. Deserto, vento, o mar, o Nilo, o sol, a lua. Agora pense no que deve ter significado para eles o aparecimento de um profeta enviado por uma divindade com um nome desconhecido e misterioso. Pense você também que Moisés foi criado nessa cultura egípcia. Imagina ele ouvindo Deus falando assim, que ele era Deus do não nome, ou melhor, o Deus eu sou. Eu sou o que sou. Um nome misterioso, secreto, com um poder oculto que iria lutar contra as divindades do Egito. Mais do que isso, um Deus que se apresentou com uma presença dinâmica, ativa, porque ele se fazia presente o tempo inteiro. Ou melhor, ele simplesmente mostrava que ele estaria ali, ou estava ali. Em Êxodo 7, Deus disse a Moisés que faria 3 coisas. Primeira, tiraria os israelitas do Egito. Segunda, faria isso com grandes manifestações de julgamento. Terceira, mostraria aos egípcios que ele é o Senhor, o verdadeiro Deus. Moisés, então, depois desse acontecimento, ele passa a usar o tetragrama. Aquele tetragrama indizível que nós falamos, que nós conhecemos hoje por Yahvé, esse nome revelado que trouxe consigo o caráter divino desse Deus misterioso. Não se sabe se o tetragrama é uma contração de uma expressão maior ou uma ampliação de uma outra menor. Além disso, como os textos antigos não utilizavam vogais, não se sabe até hoje qual era a pronúncia exata, uma vez que os israelitas, por zelo, sequer pronunciavam o nome divino. Lembra lá que eu falei com vocês que era o tetragrama indizível? Eles substituíram por Adonai, isto é, meu Senhor. Tanto eu sou uma afirmação, quanto o tetragrama, cuja pronúncia até hoje nós não sabemos exatamente qual é, estavam completamente envolvidos por uma áurea de mistério, uma aura de mistério, que para os ouvidos dos egípcios devia soar como algo de muito misterioso. Que praga poderia vir desse nome misterioso? Nós descobrimos, quando nós lemos o livro de Êxodo, que não veio uma praga somente, mas 10 pragas. Êxodo 12:12 diz: sobre todos os deuses do Egito farei juízos. As pragas e os deuses do Egito. Vamos ver cada praga e cada deus que é atingido por essa praga. Primeira, Nilo transformado em sangue. Os deuses que foram atingidos no Egito como um todo foi Num, que era guardião do Nilo. Hapi era o espírito do Nilo. Osíris. O Nilo era o sangue de Osíris. Osíris era um dos principais. Segunda praga, Rãs. Hecate era um deus que tinha forma de rã, deus da ressurreição. Terceira, piolhos. Geb era o deus da terra. Os egípcios eles davam oferendas a Geb pela generosidade da terra, mas nesse caso, em vez
da terra produzir colheita, fruta, legume, a terra estava provocando nele coceiras e gerando terríveis piolhos para a população. Temos o deus Keper, que com a quarta praga das moscas, foi atingido diretamente. Alguns historiadores não falam que seriam só moscas, mas besouros também. E esse deus, ele tem a característica do homem com a cabeça de besouro. A praga da morte dos rebanhos. Essa foi devastadora para o Egito, principalmente porque ela atinge diretamente a deusa Hathor, que é a deusa mãe, que tinha lá a forma de vaca, né, os chifres de vaca. Além dela, foram atingidos o deus Apis, Ptah e Menes. Feridas purulentas. Essa praga atingiu diretamente o deus da medicina, que era o deus Imhotep. A praga do granizo. A praga do granizo também foi devastadora, porque atingiu diretamente a deusa do céu, uns chamam Mut, outras Nut. Atingiu Ísis, que era a deusa da vida, e Sete, que era protetor da colheita no Egito. A praga dos gafanhotos atinge diretamente Ísis, que é a deusa da vida, e Sete, que é o protetor da colheita. A praga das trevas. Imagine você, o Deus mais poderoso, sendo atingido. O Deus Ra, Deus do Sol. Atem, Atum e Horus eram também considerados Deus do Sol em algumas partes do Egito. Todos eles foram atingidos pela praga das trevas. E a última praga, que é a morte dos primogênitos. Essa, a mais devastadora de todas, atinge diretamente a divindade de Faraó, sendo ele o primeiro filho, sendo ele geralmente o que era consagrado, sendo ele diretamente a divindade do Antigo Egito, ou o Horus vivo na terra. E também atinge novamente Osíris, que era o deus da vida. Quem sofreu o principal golpe, a conclusão que nós chegamos no final das contas, é que quem sofre o principal golpe de todos era o faraó. Pois ele era o Horus vivo na terra, o Horus encarnado. Ele deveria sustentar Maat do Egito, ou seja, a terra do Egito como um todo. Maat também era a deusa da terra. No final das contas, seu mandato divino foi questionado. Deus colocou em questão todos os deuses do Egito. Como golpe final, Yahvé mostrou que era o Senhor sobre tudo e todos com a morte dos primogênitos. Tudo lhe pertencia. Eles lhe pertenciam. Mesmo que entre eles estivesse um potencial Horus ou um potencial Deus, filho do faraó e futuro rei do Egito. Tudo lhe pertencia, no Egito e fora do Egito. Ele demonstra isso para o povo do Egito, demonstra isso para os hebreus, demonstra isso para todos os povos que estavam ali sendo escravizados pelo Egito e para todos os outros que ouviram falar, porque você vai ver que no decorrer da Bíblia, o povo hebreu é lembrado pela sua saída do Egito. Esse é o povo que tem o Deus que derrotou o Egito, ou melhor, derrotou os deuses do Egito. E aí nós encerramos com esse versículo importantíssimo. Vamos decorá-lo, vamos carregar conosco e quando nos encontrarmos de novo nós vamos fazer as repetições lá na sala, ok? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. É uma aula bem grande, bem extensa, porque os deuses do Egito são vários, né? Mas nos explica muito sobre o porquê Deus não demonstrou o seu nome, o porquê Deus não falou o seu nome, porque ele não precisava disso para demonstrar o seu poder, por exemplo, como era no Egito, e nos faz entender e apreciar o livro de Êxodo com muito mais detalhes. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre a Páscoa e sobre os 10 mandamentos. Estejam bem, cuidem de vocês, né? Continue cumprindo aí com a quarentena e no futuro próximo nos veremos, ok? Fique com Deus.